Salve galera, mais uma vez a gente tá aqui com SPFC na moral. Começa esse vídeo mandando um abraço, um beijo para os meus filhos e dizer mais uma vez para vocês, galera, corra pro nosso grupo no WhatsApp. A galera é muito extrovertida, a gente conversa pra caramba, tem suas divergências, não adianta, vai sempre ter. E também participe da nossa rifa, né? A gente tem a nossa rifa lá. Ela prevalece da seguinte forma, galera. Você pode pagar R$ 10 e ao final da rifa, quando a gente fizer o sorteio, o ganhador ou ganhadora poderá ganhar o quê? Uma camisa oficial personalizada com nome e número, conjunto de moletom e, claro, um Pix bem da hora, beleza? Então participe. Qual é o propósito das rifas? Então a gente estava conversando com o pessoal lá e o propósito da rifa é o quê? É a gente poder, digamos, também ter uma verba para poder fazer um sorteio. De repente a gente está fazendo um bolão lá durante o Campeonato Brasileiro, acabou o Campeonato Brasileiro, quem fez mais pontuações, né, ganha, beleza? Então isso só poderá ocorrer se a gente conseguir concluir a rifa. Então já entra no nosso grupo no Zap e participe bastante, que a hora que a gente finalizar a rifa vai começar a valer as pontuações a partir dali, que eu já vou, digamos assim, dar a largada pro pessoal poder já partir para cima, beleza? Quem chegar no final do Campeonato Brasileiro e tiver a maior pontuação, vai ganhar o prêmio que a gente vai sugerir. Ah, mas qual será esse prêmio? Depende, galera. A gente pode fazer assim, o primeiro lugar ganha uma coisa simples. Se a gente conseguir fazer umas rifas antes, até o final do campeonato, a gente vai podendo melhorar a premiação, entendeu? De repente o primeiro lugar ganha um prêmio, o segundo ganha outro, o terceiro ganha outro, e assim vai, beleza? Por isso, se você tiver dúvidas ou qualquer coisa, entre no nosso grupo no Zap, que lá a gente vai explicando melhor para você, tá bom? Vale lembrar um pouquinho também da partida de ontem, que foi, digamos assim, não foi de todo horror, né? A partida de ontem, para mim, ela foi muito melhor do que foi o jogo contra o Ituano, né? Mas deixou muito aquém o que a gente já vem falando há tempos, né? Se menciona que os jogadores estão querendo derrubar o técnico, e isso é muito fácil de ver. Você olha em campo, é aquela história. Você finge que joga, a gente finge que acredita, e assim vai indo. O torcedor, mais uma vez, foi envergonhado, né? Tomamos 2 gols de cabeça, que não deveria tomar, e a nossa defesa sempre foi muito boa nas competições, nesse quesito, vamos dizer assim, bolas lançadas na área. E ontem, por falta de um, tomamos 2. Justo para um time que é, sem mentira nenhuma, depois vocês me cobrem, vai ser provavelmente um dos sérios candidatos a cair. Tá? Não tem probabilidade desse time brigar por algo mais. O que nós perdemos. Então, se a gente foi pior que eles, ou a mudança acontece, ou tragicamente o torcedor será mais humilhado ao final do ano. Ah, mas quem é o culpado disso? Quem gere o futebol? Ah, mas o Júlio Casares. Peraí, o Júlio Casares é o presidente de São Paulo, ele tem que cuidar de tudo. Mas quem gere o futebol é o que cuida da permanência ou demissão, tá? Vamos deixar bem claro que, mas o Muricy tá fazendo o que lá? O Muricy tenta avisar o Rogério, tenta conversar com o Rogério, mas o Rogério não ouve ninguém. O Rogério é arrogante muito, muito, não é pouco não. Bora falar de outros assuntos? Não, vamos continuar falando do jogo de ontem. E aí, um dos queridinhos do Rogério ontem praticamente minou, né? A gente poderia ter virado o jogo, ele minou uma possibilidade de gol do São Paulo. Num contra-ataque, onde eram 3 praticamente contra 3, o Alisson arrancou da defesa, dominando a bola com um toque que o Pablo Maia tinha recuperado na defesa, chegando próximo à grande área do adversário. O Pablo Maia sozinho na esquerda. O Alisson foi lá e tocou para o Michel, que cá entre nós vem jogando muito bem e vem correspondendo muito mais. Isso porque está atuando fora da posição dele. E aí o Michel acabou chutando um gol pro gol, foi uma boa defesa do ex-goleiro de São Paulo, que também o Rogério dispensou, né? Preferiu Jandrei e Felipe Alves, e que catou pra caramba. Se não fosse o Lucas Perry ontem, o São Paulo tinha ganho a partida fácil. Mas enfim, o digníssimo do Alisson tocou para o Michel e não para o Pablo Maia, que estava bem livre. Então, assim, as escolhas, os próprios caras que o Rogério considera como aliado dele, estão querendo derrubar ele, porque aquilo ali não foi coisa normal. Desculpa, ele viu o Pablo Maia sozinho, ele viu.
Então não podemos dizer que não tem algo diferente nesse time aí, que tem. E tem e é pesado. Bora continuar falando aqui. Após o jogo, né? Surgiram vários assuntos e estão dizendo que o Rogério caiu. Galera, é assim. Vou explicar para vocês assim, isso aí mais ao final desse vídeo, tá? Vamos começar falando o princípio de tudo isso, né? A princípio de tudo isso não. Vamos começar falando de outros assuntos mais leves. Vamos falar agora de fornecedor esportivo do São Paulo Futebol Clube. New Balance, Puma, Reebok, Umbro e Pennant. Adidas, até o momento, está muito fora do baralho. É praticamente uma carta assim, é aquele coringuinha que vem, sabe, que você não utiliza ali durante o jogo. A Adidas vem sendo isso, ou seja, sem chance de renovar. New Balance tem grandes chances de ser a nova fornecedora do São Paulo em materiais esportivos. Pennant, digamos assim, não, se ela igualar a New Balance, provavelmente ela fica porque a Pennant já é conhecida do São Paulo. Puma, Reebok e Umbro, vou falar para vocês, os dois últimos não tem nada. A Puma pode sim ter boas chances, porque a Puma já é uma marca, vamos dizer assim, bem conhecida no mercado. O que difere a Puma é o seguinte, que ela já patrocina as Peppa. Então praticamente seria uma empresa terceirizada que entraria no São Paulo, né? Seria, digamos assim, o fornecedor, sendo Puma, mas assim, terceirizado. Então, esse negócio vai ser definido mesmo, acredito eu, honestamente para vocês, se não for no janeiro, vai ser entre novembro e dezembro. Ponto. Quando já tiver prestes a encerrar o contrato com a Adidas. James Rodrigues, não é nada, galera. Coisas assim que vem surgindo que a gente acaba até ficando triste, mas de fato, infelizmente, não existe, tá? Nada, nada, nada. Dorival Júnior. Ele é a sombra do Rogério, ou seja, se o Rogério caísse hoje, ele seria o técnico? Muito longe disso. Falaram até de Jorge Jesus, a turma tá pancada da cabeça, tá se esquecendo das coisas. Mas não que o Jorge Jesus tenha algum rabo preso com o São Paulo, tá? Eu tô dizendo pra você porque o cara é muito caro. Ele se acha o melhor técnico do mundo. E isso ele não é. Então, digamos assim, se ele viesse pro São Paulo hoje, o salário dele tinha que ser na casa de 3 milhões. E isso sem chance, esquece. Fora a multa, né, se fosse demitido. E aí, sem chance, né, galera? E vamos falar um pouquinho aí de Alexandre Pato. Vamos lá. Qual a chance do Alexandre Pato vir para São Paulo? São boas, né? E, digamos assim, nessa recuperação dele, ele vem surpreendendo muita gente, inclusive o próprio Rogério Ceni. Mas ainda há alguma chance do São Paulo negociar? Galera, acho difícil. Mas se o Pato vier, acredito que ele seria muito mais útil que muitos lá. E tem gente no comentário que fica falando, o Luciano... O Luciano, se você conhecesse, soubesse mais do que ele vem fazendo, você não seria, digamos assim, tão carinhoso ao falar dele, tá? O Luciano é um dos piores desse elenco atual aí, é um cara que mais puxa treta, mais panela faz. Vou deixar bem honesto pra você e não vou ficar falando muito mais que isso. Acredite se quiser, desculpa aí, tá? Matias Rojas foi oferecido ao São Paulo? Sim, foi oferecido ao São Paulo. O que ele, vamos dizer assim, pretende é um contrato de 3 anos e num total de 27 milhões, ou seja, 5 milhões e meio de dólares no total de tudo. O salário dele não é tão alto, né? Porque eu já vi jogador no São Paulo bem, vamos dizer assim, horrível e ganhar isso aí ou mais, né? Como foi o caso do próprio Éder, né? Então, assim, não vejo por que não investir num jogador desse. E vale lembrar que ele tem 27 anos, ou seja, um contrato de 3 anos aí. Dificilmente o São Paulo teria um lucro muito alto em cima desse jogador, mas se ele manter aquela média que ele vem mantendo no Racing, será aí, hoje ele, vamos dizer assim, o São Paulo traz ele e ele fica aí num contrato de 3 anos por 27 milhões, vamos dar um exemplo que o São Paulo consegue pegar nele aí uns 70, 80 milhões se for vender, porque é um jogador muito bom, então ele agregaria muito ao São Paulo. A gente estava falando ontem sobre o James Rodrigues num grupo, né? Sobre ele, o que ele seria no São Paulo hoje. Eu até fiz um comentário bem prático, né? No elenco atual, tinha que ser um jogador de qualidade, tá? Não um jogador que chega para somar, é um jogador que chega para fazer o time andar. E, digamos assim, o James Rodrigues não é esse meia que o São Paulo precisa. Ele é um jogador que chega num time estelado, ou seja, cheio uma constelação de jogadores de, digamos assim, alto nível ou médio nível que seja, e ele agrega isso. Ele não é um jogador que vai fazer o time jogar. Por exemplo, Matias Rojas,
Everton Ribeiro são jogadores que nem olha, nem se, digamos assim, fossem ruins, não agregaria esse time. O Matias Rojas faria esse time jogar. O Everton Ribeiro faria esse time jogar. É o que o São Paulo precisa, tá? Então, de repente aí é uma boa, não é uma aposta, é uma realidade, tá? Esse cara, vamos dizer assim, corresponderia dentro do que o São Paulo precisa. Vamos aguardar, né? Mas é aquela história, tenho medo da resposta. Luan está fechado com o São Paulo. Ele estava, na verdade, já meio certo quinta-feira, quando eu tive a notícia. Mas assim, a gente vem dando aquela bordada porque acaba sendo o quê? Uma situação chata de você ficar falando tá fechado quando falam para você não falar. Então é diferente de quando você tem total liberdade e poder vir expressar. Aí ontem, em primeira mão, foi especulado, não, foi noticiado oficial pelo blog do São Paulo. Então os créditos de que o Luan fechou, ou seja, renovou com o São Paulo, se não me engano, o tempo de contrato, isso aí eu não vi no blog, eu não li. Isso aí eu estou supostamente falando que seja o contrato até o final de 2024 ou meio de 2025, uma coisa assim que eu estava sabendo que ia acontecer. E não sei se foi nesses termos, tá? E esse contrato seria o seguinte, uma avaliação do próprio Luan, uma avaliação do próprio São Paulo para ver se compensaria fazer um contrato mais extenso. Ou seja, se é de um ano e meio, vamos por aí que seja de 3 anos, como é a média das renovações que o Júlio vem fazendo no São Paulo aí, beleza? Então é isso, galera. A notícia boa é essa daí. Matias Rojas é uma possibilidade, o Pato eu gostaria muito de ver no São Paulo. Vamos aguardar aí e esperar um pouco mais aí do nosso tricolor, beleza? Agradeço o carinho e respeito de todos vocês, Deus abençoe a todos e tenham por aí uma excelente semana a partir de amanhã, beleza? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.